Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à coletiva de imprensa sobre o balanço financeiro de 2021 do Esporte Clube Corinthians Paulista. Participarão da coletiva Wesley Mello, diretor financeiro do Corinthians, e Frederico Gama Gondim, sócio e head da Unidade de Serviço e Tecnologia da Falcone, que farão uma breve apresentação de números e resultados referentes ao balanço. Em seguida, os jornalistas serão chamados em ordem de recebimento dos pedidos de credenciamento para esta coletiva para uma sessão de perguntas e respostas que durará 30 minutos. Com a palavra agora, Wesley Mello e Frederico Gondim. Obrigado, Raquel. Boa tarde a todos. Boa tarde, nação corintiana. Prazer estar aqui falando com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre os números. Eu tenho aqui uma apresentação do que foi o resultado em 2021, os principais números de forma resumida. Obviamente, tudo isso está disponível no site do Corinthians e eu convido a todos para terem acesso e vou estar aqui disponível para as perguntas. Estou com o Frederico Gondim, que é o sócio da Falcone, responsável por esse projeto. Ele também vai comentar um pouquinho sobre esse um ano de parceria aqui com o Corinthians, uma parceria aqui do nosso lado muito bem sucedida. Eu costumo dizer que eu não consigo mais enxergar o Corinthians sem a Falcone. Tamanho é o envolvimento, o engajamento e o retorno que eles estão dando para a gente nesse projeto, e os desafios só mudam. Então, eu não consigo mais ver o Corinthians sem a Falcone. Antes de falar dos números, ou entrar dos números em si, eu queria compartilhar com vocês que essa gestão do presidente Duílio, a gente entendeu que atingiu os nossos resultados financeiros do primeiro ano. Os desafios eram prioritariamente, a gente tem uma mudança na mentalidade de gestão do nosso clube, e não é fácil você fazer uma mudança de mentalidade, é uma mudança de cultura super importante. A gente queria também estancar o crescimento da dívida, que é o nosso calcanhar de Aquiles, e os senhores todos sabem. A gente queria passar a ter um superávit operacional e um superávit final, e a gente conseguiu isso. A gente celebrou esses resultados, sim, porque foi uma batalha vencida, mas a guerra ainda não. Então, não dá tempo de celebrar muito, a gente tem muito que fazer ainda. A guerra continua, mas a gente está confiante de que estamos no caminho certo. Deixa eu passar aqui os números. Isso aqui, basicamente, é uma demonstração de resultado, uma conta de mais e menos que a gente teve ao longo dos anos. Deixa eu só configurar melhor aqui para eu também conseguir enxergar os números aqui. Só um minuto, deixa eu tentar uma ponteira laser. Bom, eu não sei se os senhores estão vendo exatamente no formato que eu estou vendo aqui, se está dando para ver a tela completa. Alguém só me diz se está conseguindo. Está correto, Wesley, pode seguir. Tá bom. Então, senhores, aqui tem o resultado histórico, né, o de 2019, o 2020, o que a gente tinha orçado para 2021, qual foi o real de 2021, e a gente já está trazendo também o orçamento de 2022, que também foi aprovado. Então, vamos se concentrar um pouquinho aqui nessa coluna do real. A gente teve uma receita de 474 sem as receitas extraordinárias que estão aqui embaixo. Então, se a gente somar as receitas extraordinárias com as receitas correntes, pela primeira vez na história, o Corinthians ultrapassou 500 milhões de reais de receita. E foi até uma quebra de paradigma para a gente, porque com essa receita a gente conseguiu ter um superávit operacional e conseguiu também ter um superávit final sem venda de jogadores. Em 2021, a gente não vendeu jogadores. O que os senhores podem ler ali na linha de receita com direitos federativos, na verdade, são solidariedade de jogadores que já estavam em outros clubes e que foram vendidos, e a gente acabou recebendo um percentual, mas a gente não vendeu nenhum jogador em 2021, e mesmo assim a gente conseguiu ter um lucro operacional. Esse lucro operacional, tentando traduzir aqui numa linguagem que a maior parte dos corintianos e quem estiver assistindo possa entender, é basicamente o resultado entre o que a gente arrecadou e o que a gente gastou. Então, a gente se propôs a gastar
menos do que a gente arrecada e a gente efetivamente conseguiu. Então, essa linha aqui de superávit, de resultado operacional, onde os senhores estão vendo 69 milhões, espero que dê para ver aqui o cursor, que eu estou apontando o número que eu estou falando, ele mostra essa diferença do que foi arrecadado e do que foi gasto. Nos anos anteriores, em 2020, a gente gastou mais 50 milhões e no ano de 2019 também teve um resultado negativo de 116 milhões. Então, a gente comemora, assim, esse resultado. Se a gente somar aqui de um negativo de 50 para 69 positivo, nós estamos falando de mais de 100 milhões de resultado operacional positivo, de fluxo de caixa positivo. E se a gente olhar aqui em 2022, a gente está falando mais 96 milhões de resultado operacional positivo, que é o que a gente está projetando para esse ano, é o nosso target, é o que a gente vai buscar, o que nós vamos buscar, né? Então, em 2 anos, a gente espera mas atacar esse resultado, esse fluxo de caixa para torná-lo positivo e reverter em quase 200 milhões de reais nesses 2 anos, né? O resultado final, o superávit aqui foi de 5,7 milhões, a própria imprensa já divulgou isso, porque a gente publicou há alguns dias as demonstrações de resultado, e a gente está projetando aqui 10 milhões de reais para o ano de 2022. Teve uma redução interessante de custos também, se os senhores olharem aqui, principalmente essa linha de despesa com pessoal, né, que é onde está o nosso principal custo. Então, a gente teve um real de 309, em 2020 está 318. Aí alguns me perguntam, pô, mas como assim caiu? Na verdade, em 2020, senhores, principalmente a despesa de pessoal, ela teve uma redução muito significativa e uma parte dela, por lei, a gente foi autorizado a reduzir os salários. Então, salários dos jogadores, não salários dos funcionários do clube, mas salários dos jogadores, a gente conseguiu uma redução por lei durante 3 meses, durante a pandemia, e isso não afetou nenhum contrato, absolutamente nada, tudo permitido por lei. Mas então, quando eu transformo isso em uma base para comparar banana com banana, né, qual seria os 100% dessa despesa com o pessoal sem essa redução permitida por lei, esse número ia ser muito maior do que os 309 que a gente está tendo agora. Então, eu já vi algumas matérias dizendo que o Corinthians não teve uma queda tão expressiva assim na despesa de pessoal, mas teve sim, é que esse número base ele deveria ser realmente muito maior. Aqui um resumo e ilustrativo em gráfico, mais fácil de ver, né? Então, a gente teve 5,7 milhões de superávit operacional contra um déficit, operacional não, total, que é o resultado líquido, é o superávit final mesmo, contra um déficit final de 123 no ano de 2020 e de 195 em 2019. O nosso resultado operacional, que é o nosso fluxo de caixa, que esse é talvez o principal índice que a gente tenha no clube e nas empresas, nas empresas costumam chamar de EBITDA, seria esse número. Então, vejam que ele parte de 116 negativo, 50 negativo, até chegar a 69 positivo. A despesa financeira, ela ainda é o nosso calcanhar de Aquiles, como o senhor sabe, a gente vem reduzindo a dívida, o próximo slide eu mostro a redução da dívida, mas ainda é algo importante. Mas teve uma queda, de qualquer forma, em 2021, o juro Selic, de fato, caiu, caiu de 2020 para 2021, depois, em 2021, ele acabou subindo bastante, vai ser um desafio para 2022, mas ele acabou tendo uma queda, mas é algo muito importante, você ter gasto 54 milhões de despesa financeira é muito relevante, e agora vamos ver como é que vai ser 2022 com essa Selic que não para de subir, né? Esse aqui é o gráfico do endividamento, isso é o que preocupa a todos nós e preocupa muito a torcida do Corinthians também, mas vejam que a gente se comprometeu a estancar o crescimento da dívida e a gente conseguiu uma redução de 40 milhões de reais aqui de 2020 para 2021. Em termos percentuais, parece pequeno essa queda de 4%, e ela sim, frente à necessidade que a gente tem, ele é um resultado pequeno, mas ele é muito expressivo se a gente considerar a inflação que teve nesse período, né? O IPCA quase 10%, o IGPM quase 20%.
Então, foi um resultado, sim, significativo e que a gente acabou celebrando. Claro que a gente precisa continuar trabalhando para reduzir ainda mais essa dívida, a gente nunca vai zerar a dívida, não é esse o propósito, mas a ideia é que a gente tenha uma curva agora de redução da dívida e crescimento da receita. Então, é esse o equilíbrio que a gente vai tentar buscar daqui para frente. Esses são os grandes números que a gente tem na nossa demonstração de resultado. Claro que numa coletiva como essa, curta, é difícil de entrar muito em detalhes, por isso que eu convido os senhores a olharem o que está publicado e qualquer dúvida pode trazer para a gente que a gente vai esclarecer, mas eu acho que dá para dar uma boa ideia para os senhores jornalistas poderem replicar para a imensa torcida corintiana como é que está a nossa situação financeira. Eu vou passar agora para o Fred da Falcone, para ele contar para a gente um pouquinho como é que tem sido essa experiência da Falcone com o Corinthians. Fred, por favor. Legal, Wesley. Obrigado aí pela introdução. Boa tarde a todos. Eu queria adicionar um pouquinho aqui, né, todo o trabalho de gestão que tem sido feito em parceria com o Corinthians para poder suportar essa mudança de resultado que vocês estão percebendo, né? E queria também só agradecer aí ao Wesley, ao Duílio, e toda a diretoria do Corinthians. Nenhum trabalho de gestão sem a liderança e sem o compromisso com o resultado que eles têm demonstrado até hoje, ele é bem sucedido. Então, tem uma seriedade, uma preocupação muito grande com a perpetuidade do Corinthians, e eu acho que a gente está numa parceria muito produtiva e muito profícua para o clube, porque existe esse compromisso dos dois lados em gerar resultados, tá, pessoal? E eu queria contar um pouquinho para vocês o cenário que a gente encontrou lá no final de 2019 e 2020, né? O clube ele tinha uma maturidade em gestão muito baixa, a gente avalia isso com uma série de dimensões, começando com uma forma como era definido o planejamento estratégico. Então, não tinha ali um planejamento estratégico de mais longo prazo. Esse planejamento, em consequência, ele não era desdobrado dentro do clube de forma objetiva para cada uma das áreas. Processos básicos, tá, pessoal, ali, às vezes até de gestão de viagens, de eventos, e a forma como a gente distribuía toda a parte de material esportivo, ele não era muito bem controlado. Os principais projetos para os anos seguintes, eles não estavam definidos, projetos de marketing, como é que a gente ia aumentar a arrecadação do clube, ele não tinha um controle, uma definição sobre esse direcionamento. E foi exatamente isso que a gente vem trabalhando com o clube aí há pouco mais de um ano e um mês. A gente começou endereçando ali basicamente 5 pilares, tá, para melhorar o resultado que vocês acabaram de acompanhar. Primeiro, a gente construiu um plano estratégico que está sendo seguido ali desde 2021 e ele vai até 2023, tá? O orçamento ele foi fortemente refinado para o ano de 2021. Vocês viram as quedas ali que foram orçadas nas principais linhas. A gente identificou e desdobrou quais eram as principais iniciativas que precisavam ser implementadas para melhorar o resultado do clube e estruturou toda uma governança de controle que mensalmente a gente senta com com as principais áreas do clube, com a liderança, com o Duílio, a gente reporta os resultados e construiu essa governança de gestão aí para entender o que está funcionando e como é que os resultados estão evoluindo ao longo do ano. Tá? Essa mesma lógica, ela está sendo utilizada agora no ciclo de 2022, e isso tudo suportado por um trabalho de mudança cultural forte dentro do time. Tá? Os resultados, vocês viram, né? Os resultados são ali muito positivos. A gente sai de um resultado operacional negativo de 116 milhões em 2019. Já para 2021, esse resultado operacional ele é já de quase 70 milhões positivo. O nível de endividamento caiu, o lucro operacional também ele saiu do vermelho e foi para 6 milhões positivos, como o Wesley mostrou. Então, eu acho que tem todo um impacto forte no resultado. E quando a gente avalia a maturidade em gestão do clube agora, nesse momento, a gente vê uma evolução significativa. A gente caracterizou ali como um nível de maturidade em gestão de médio para alto. Por quê? Aqueles pontos que eu comentei no começo, né, do planejamento estratégico. Hoje já tem um planejamento estratégico de longo prazo. Essas metas elas estão sendo desdobradas nas principais áreas do clube. O orçamento de 2022 já foi todo construído ali no detalhe com o clube, a gente avalia todo o consumo de volume e o preço que está sendo pago para cada um dos principais insumos.
os principais processos que eu comentei, né? Processos de controle de despesas, gestão de eventos, e gestão ali de viagens e uma série de processos e rotinas internos, eles foram melhorados e já existe ali um rol de iniciativas e projetos estratégicos que estão sendo desenvolvidos para aumentar ainda mais a receita do clube. Então, eu acho que tem uma excelente evolução aí da maturidade em gestão e os resultados vocês podem ver ali numericamente e acompanhar aí a evolução do clube, tá, pessoal? Wesley, passo a bola de volta para você. Não, obrigado, Fred. Obrigado até pela essa classificação. Você não tinha me contado como é que está a nossa avaliação do nível de maturidade. Fico muito feliz em ver que a gente está subindo nesse nível de maturidade e tomara que a gente continue evoluindo e que seja alguma coisa perpétua, não seja um voo de galinha. É importante para o Corinthians que seja alguma coisa daqui para frente, independente de gestão, independente de qualquer outra coisa. Então, obrigado. Carol, desculpa. Raquel, você quer tocar então com os jornalistas? Vamos agora então abrir para a sessão de perguntas e respostas. A primeira pergunta é do Igor, que está com um probleminha no microfone dele. O Igor Foltran, da Gazeta Esportiva, mas ele mandou a pergunta aqui para a gente, e a pergunta dele é a seguinte: o Corinthians não vendeu jogadores no ano passado, e em 2022 já houve a venda de GP e Ederson. Quais são os planos do clube para os próximos meses, a fim de atingir a meta de vendas de atletas em 2021? Bom, é verdade, fato, a gente já vendeu esses 2 jogadores. A venda de jogadores, de qualquer forma, ela é importante, ela quebrou um paradigma, a gente quebrou um paradigma em 2021, que era, com clube de futebol, as contas só fecham se vender jogador. A gente viu que não é bem assim. Mas, de qualquer forma, a venda de jogador ela é muito importante, sim, ela precisa ter esse giro, a gente precisa ter um lucro maior, a gente precisa abater essa dívida, a gente precisa ter um fluxo de caixa positivo. Então, a venda de jogadores ela é importante, sim. Então, a gente tem uma meta para esse ano, para vender um pouco mais de 100 milhões de reais com jogadores, que vai nos ajudar do fluxo de caixa, né? Nesse impacto que é tão importante. Talvez menos econômico, mas importante para o fluxo de caixa. Então, a gente tem um trabalho muito sério que foi desenvolvido junto com a Falcone, junto com a equipe de futebol, com o Duílio, com o Roberto Andrade, com o Alessandro. A gente conhece exatamente todos os jogadores, qual é o potencial de mercado de cada um deles, qual a possibilidade de venda deles, os que estão emprestados, os que estão aqui. Então, isso moldou o orçamento de 2022, onde a gente coloca ali uma meta de pouco mais de 100 milhões de reais para a venda de jogador. Só até complementando aí a resposta do Wesley, né? Foi construído todo um funil de pipeline de vendas de jogadores, isso foi analisado e tem um funil claro que foi definido aí para essas decisões serem tomadas e suportar a decisão do clube, tá, pessoal? Perfeito. Vamos agora, então, para a segunda pergunta, que será de Gabriel José Gonçalves, da Central do Timão. Gabriel, por favor, se você puder abrir o seu microfone e a sua câmera. Oi, acho que abriu aqui. Boa tarde, Wesley, boa tarde, Frederico, boa tarde a todos os colegas aqui. Gabriel Gonçalves, da Central do Timão. A minha pergunta vai justamente neste gancho sobre a venda de atletas. Vou direcionar ela para o Frederico, para saber da Falcone. Frederico, nas análises de mercado, a gente consegue traquear, né, fazer um acompanhamento mais próximo em outros nichos de quanto você gasta para produzir um produto e quanto você vende, para poder ter essas métricas. Como que funciona isso no futebol com o Corinthians, já que a produção de atletas na base traz outras tantas variáveis, como a formação educacional, a formação do cidadão e a responsabilidade social do clube? Então, eu queria que vocês aprofundassem mais nessa questão de quais são os parâmetros usados para medir o investimento na base, medir o retorno e tomar decisões, como as decisões recentes da extinção do Sub-23, de se investir mais em um departamento ou outro. Tem alguma fórmula, algum custo definido, algum custo ideal? Queria aprofundar nesses parâmetros utilizados para mensurar os investimentos e os retornos da base.
Ô, Gabriel, legal, obrigado pela pergunta. O nosso trabalho aqui de gestão com o Corinthians, a gente está ajudando a suportar toda a definição de resultados financeiros de forma perene. Tá? Então, a gente fez todo aquele estudo sobre receita, sobre despesas, sobre custo, de forma que o clube consiga ter um resultado positivo e perene. A decisão sobre a compra e a venda de jogadores, mesmo nas categorias de base, ela é uma decisão que, em última instância, continua com a alta liderança do clube. Tá? Então, a gente analisa, como eu comentei, todo o pipeline de formação de atletas, como é que esse fluxo está evoluindo, mas, em última instância, essa decisão de compra ou vendas, ela continua com o clube, suportada pelas informações e pelas análises que a gente suporta, tá? Que a gente fornece para o clube. Então, nada mais é do que uma análise ali de retorno sobre o investimento. A gente vai acompanhando e fazendo simulações de como é que está evoluindo esse investimento em atletas de base e vai suportando a diretoria para que eles tomem as decisões do momento adequado de fazer esse desinvestimento ou até aumentar o funil ali da categoria de base, tá? E, Gabriel, a gente investiu em 2021 27 milhões na base, né? No ano anterior foi cerca de 17 milhões e no ano anterior, 2019, também tinha sido 25, 26 milhões, se eu não me engano, alguma coisa assim. Então, a gente está retomando o nível de investimentos de 2 anos atrás, da base, porque é importante. A gente sabe como é importante. É só ver o time que está sendo escalado pelo professor agora, você vê a quantidade de jogadores jovens que estão lá, então que nos ajudam desportivamente, mas também ajudam a gente financeiramente na hora de uma venda. Perfeito. Agora a próxima pergunta é de João Felipe França, da ESPN Brasil. Oi, pessoal, boa tarde. Wesley, Frederico. Wesley, o Corinthians, nesse primeiro ano do Duílio, você apresentou os números, comemorou uma série de avanços e de melhoras na questão financeira, e vocês deixaram claro que isso tem que ser um projeto de longo prazo, não de uma gestão de 3 anos. Eu queria que você fizesse uma análise de o que é considerado, nos padrões de hoje do clube, uma dívida administrável, principalmente em questão de futebol, enfim, e como está a dívida total fiscal do clube hoje, se você puder fazer até um panorama com, de repente, outros clubes da Série A para ter um paralelo. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, a dívida fiscal está em torno de 350, 400 milhões de reais. Tá? É uma dívida importante porque ela tem os juros mais altos, né? Uma parcela que fica atrasada de imposto, ela chega a 20% de multa e você tem mais a Selic, que agora está nas alturas, né? A última correção da Selic foi a 13,25, se eu não me engano, 13,25, a última correção, né? E pode chegar a 14. Então, é algo que nos preocupa, sim. Qual a redução, qual é o endividamento possível? Na verdade, não é nem o valor nominal, viu, João? É mais o quanto essa dívida representa da receita. Quanto menor for essa relação dívida-receita, melhor para a gente. Claro que, nominalmente, você ter uma dívida de 900 milhões de reais, ele é sufocante e a gente precisa fazer uma redução dessa. Mas uma vez que nós temos agora cerca de 500 milhões de faturamento, a dívida caindo, daqui a pouco a gente vai ter 600, 900, 1 bilhão de reais, e essa dívida for diminuindo, essa relação for diminuindo, a gente consegue ter algo mais administrável, né? Eu diria que esse ano a gente colocou no orçamento uma despesa financeira de cerca de 80 milhões, que é muito grande. Eu acho que o ideal seria que essa despesa caísse para metade. Metade disso seria algo razoável, tá? Vamos, então, à próxima pergunta. Agora, quem vai fazer a pergunta vai ser o Bruno Cassucci, do GE. Oi, Wesley, boa tarde para você, para o Frederico, todo mundo que está participando dessa live, dessa transmissão. Acho bacana a iniciativa de transparência. E acho que para a gente é importante não só ter os dados, mas ter uma interpretação correta, e acho que a partir disso você pode ajudar bastante a gente. Eu queria tirar 2 dúvidas, se possível. Ali na página 41 do balanço que vocês divulgaram no site, a gente tem os empréstimos que o clube contraiu.
E aí a gente vê na linha do mútuo que houve uma redução no passivo que havia com o empresário Juliano Bertolucci, era uma dívida de 9,5 milhões, que foi reduzida para 8 milhões e 100. Só que aparece uma nova dívida com o Juliano, e aí eu queria que você nos explicasse, por gentileza, nesse mesmo valor de 8,100 no passivo não circulante. A partir disso, a gente entende que a dívida com ele hoje está ali em 16,2, ou ela está duplicada por alguma questão técnica, enfim, eu queria entender esse ponto. E também sobre custos de jogadores, fica mais claro ali o entendimento de jogadores que a gente sabe que houve um custo de aquisição. Então, por exemplo, o Cantilho está lá 18 milhões, a gente sabe que esse é o valor que foi pago ao Júnior Barranquilla, ou pelo menos grande parte desse valor é o que foi pago para o Júnior Barranquilla. O Bruno Mendes, 22 milhões, também foi um jogador que o Corinthians adquiriu direitos econômicos, mas tem jogadores que estavam livres, e é desses que eu gostaria de entender um pouco melhor. Por exemplo, Roger Guedes, 16 milhões. Esse valor é o valor que o Corinthians vai pagar em luvas? Esse valor seria diluído no contrato? Então, esses dois pontos para facilitar o entendimento. Obrigado. Oi, Bruno, obrigado você pelo questionamento. Você tem razão, tem que ter essa comunicação direta para a gente tirar as dúvidas, né? E quanto melhor informado vocês, jornalistas, estiverem, melhor a torcida do Corinthians vai estar. Sobre o Juliano, não é duplicidade, não. A gente tem sim essa dívida com o Juliano. O que teve ali é uma negociação de cerca de 16 milhões, que é o passivo que a gente tem para ele, e uma alocação do que é curto prazo e o que é longo prazo. Então, o curto prazo que a gente tem que pagar para ele nos próximos 360 dias, um ano, né, da data de fechamento do balanço, eram 8 milhões. E a partir daí, a gente também deve mais 8 milhões a mais de um ano, né? Então, foi só uma classificação de ativo e passivo de uma dívida que é única, mas a gente faz uma alocação de curto prazo e de longo prazo, não é duplicidade, não. Quanto aos custos dos jogadores, você tem razão. O Corinthians adotou uma prática de tentar não adquirir direitos federativos de alguns jogadores. A gente comprou, na verdade, não fazer grandes investimentos com aquisição de jogadores mesmo, né? A gente optou por alguns jogadores mais experientes que estavam livres de mercado, mas mesmo assim você tem que pagar alguma coisa para eles quando você adquire. E normalmente é em termos de luvas mesmo. Então, luvas que você se compromete com o jogador, que você pagaria numa aquisição de qualquer forma, luvas mais o direito federativo, mas você se compromete em pagar em luvas para ele, e normalmente luvas também parceladas. Todo mundo sabe a dificuldade que o Corinthians vem enfrentando. A gente não tem um poder, neste momento, aquisitivo para permitir grandes investimentos. Então, a gente deu prioridade para alguns jogadores que estavam livres do mercado, a gente negociou luvas, e são luvas que são pagas ao longo do contrato. Próxima pergunta é de Rodrigo Vessoni, do Meu Timão. Oi, boa tarde a todos, Wesley, Frederico. Para o Frederico, eu queria, com a sua experiência, enfim, com todo esse contato que ele está com o clube, na visão da Falcone, qual seria a situação que o departamento, ou a situação que o Corinthians talvez teria que focar mais em 2022? Aonde apertar um pouco mais, o que tomar mais cuidado para que o final de 22 tenha ali uma situação mais tranquila até do que foi em 21. E para o Wesley, eu queria saber duas coisas, Wesley, por favor. A primeira, o impacto do não pagamento daqueles quase 20 milhões da Tausa para vocês, assim, no final das contas, qual o tamanho desse impacto para o clube financeiro, que é um valor substancial, e alguns torcedores perguntando se o Corinthians, seria possível do Corinthians, por exemplo, fazer um aporte na janela de julho, o Maicon, por exemplo, todo mundo querendo o desejo dele permanecer, e o Corinthians, ele é obrigado a liberar, ou pelo menos cobrir uma proposta que chegar da Europa. Se o Corinthians poderia fazer um planejamento financeiro para pensar, ok, eu vou fazer aqui, se eu parcelar, se o Shakhtar parcelar, eu tenho como fazer uma proposta e adquirir um jogador, sim, com direito econômico. É possível ou esse passo ainda não dá para ser dado? Obrigado, viu? Ô, Rodrigo, obrigado pela pergunta. Esse ano, a gente já construiu uma peça orçamentária junto com o Corinthians, né? Em 2021, a gente entrou ao longo do ano. Então, esse ano, a gente já construiu
um resultado e uma peça orçamentária bem desafiadora. A gente alcançando o resultado lá, a gente vai chegar num resultado operacional de quase 100 milhões. Então, os principais desafios que o clube tem que seguir, eles foram todos incorporados no que a gente definiu como desafio para o ano. Eu acho que o principal desafio que a gente tem agora é de exatamente executar e controlar os resultados de acordo com o que a gente planejou. Eu acho que a gente está num caminho super positivo. Agora é uma questão muito mais de execução, de disciplina e de manter o compromisso que a diretoria tem mantido. Então, agora é executar o plano que a gente construiu, tá, Rodrigo? Oi, Vessone, tudo bem? Vessone, 20 milhões fazem falta para qualquer um, né? Para qualquer empresa, de fato, né? Mas o Corinthians ele é muito grande para ele depender de um patrocinador só, e o presidente mesmo declarou isso publicamente, o presidente do Ilho falou isso, saindo numa reunião da CBF. A Towns ainda não nos pagou, a gente fez uma notificação, 3 notificações já com a Towns, a gente está conversando com eles, a gente ainda tem expectativa de receber isso sem judicializar essa situação, mas se precisar judicializar, a gente vai defender os nossos direitos, né? Então, faz falta os 18 milhões, sim, faz falta. São 18, tá, Vessone? O contrato todo é mais do que isso, tá? Mas o valor que estava no balanço de 2021 relativo a isso eram 18 milhões, que eram os entregáveis daquele ano. De qualquer forma, já existe uma provisão contábil para isso. O que significa? Não está mais no meu balanço. Eu já fiz uma provisão de perdas desse dinheiro. Então, não afeta mais o econômico do Corinthians. E se eu receber esse dinheiro, aí eu transformo ele numa receita efetiva e ele impacta positivamente o nosso P&L. Mas faz falta, sim, Vessone, 20 milhões, 18 milhões, 20 milhões fazem realmente muita falta. Mas que bom que agora a gente tem a receber, a gente está agora discutindo algo que o Corinthians tem de direito e não que o Corinthians teria que pagar a alguém um valor tão significativo, né? E sobre o Maicon, Vessone, existe sim a possibilidade de qualquer aquisição. O que a gente faz poxa, se o professor tecnicamente precisa do jogador, indica aquele jogador, é fundamental para a equipe, o presidente do Willian entende que aquilo é importante, ele demanda para mim e para o Roberto Gavioli, que é o superintendente financeiro, façam as contas. Cabe dentro do orçamento? Dá para a gente fazer um planejamento financeiro? A gente vai dar um passo maior que a perna. E a gente passa para o presidente e passa para a equipe de futebol. Olha, acho que dá, ou acho que não dá, a gente vai apertar aqui. Então, essa análise ela é sempre feita individualmente e sempre levando em consideração o orçamento, a posição de caixa e o nosso planejamento estratégico. Isso que é o importante. É possível da gente contratar um jogador desse nível? Sim, é possível. A gente vai fazer as contas e tudo mais. Se parar em pé, se couber dentro do nosso orçamento, a gente dá ok. Claro que a decisão final é sempre do presidente, mas o presidente é muito inteligente. Ele sabe que ele só vai tomar uma decisão se estiver dentro do orçamento, se a gente tiver condições de pagar. A pergunta é de Iago Rudá, do UOL. Iago? Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, Frederico, aí para todo mundo que nos acompanha. Eu queria fazer 2 perguntas também. E aí, se o Wesley ou o Frederico se sentirem confortáveis para responder, fica a critério de vocês. A primeira pergunta é sobre essa curva da redução da dívida, né? O Wesley mostrou para a gente aí, acho que, se não me engano, no segundo ou terceiro slide da apresentação dele, a queda de 4% em relação ao ano anterior do valor total do endividamento do Corinthians. Com a projeção de aumento da receita de 500 milhões para ali, quase 600 milhões, esse número em porcentagem, Wesley, por favor, qual que é a projeção de queda do endividamento do Corinthians desse ano de 2021 para o final do ano de 2022? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é sobre os direitos de imagens devidos aos atletas do clube. Deixa eu só abrir aqui minha página para ver. No último balanço publicado, o Corinthians tinha aberto um valor de 121 milhões e nesse daqui 47 milhões, então uma redução significativa dos valores devidos nesse item do balanço.
para o ano que vem, o Corinthians, para o próximo balanço, né, o Corinthians tem em mente zerar esse valor, e qual que é a importância disso para a saúde financeira do clube, Wesley, zerar esse valor que ainda é alto, né, 47 milhões em direitos de imagens ali para o elenco. Obrigado. Iago, sim, caiu 4% a dívida em 2021 e a gente espera que caia bastante agora em 2022. A relação não é tão direta assim, né? 100 milhões a mais de receita e é isso que eu vou reduzir a dívida. Não é exatamente assim. A redução da dívida vai depender do que sobra no final do mês, do que sobra no final do ano, né? Aquele superávit operacional e também a classificação de curto e longo prazo, se teve liquidez, se não tem liquidez. Então, ele tem algumas variáveis para isso. O que a gente quer é continuar reduzindo essa dívida em 2022. O lucro operacional que a gente está projetando é de quase 100 milhões de reais. O lucro final, 10 milhões de reais. Então, o que sobrar disso é o que a gente vai usar para abater o nosso endividamento. Como exatamente vai ser esse reflexo de números, não dá para prever agora, né? Tem algumas variáveis aí que não está na nossa mão, a gente não consegue controlar. Mas, de qualquer forma, a ideia é continuar com essa curva de redução em 2022, mais do que os 4% que a gente reduziu agora. Quanto mais, eu não sei te dizer, porque, afinal de contas, são 4%, mas são 40 milhões, né? 40 milhões é bastante dinheiro de qualquer forma, mas tem aí uma redução que a gente está projetando. E sobre o direito de imagem, essa queda que você observou de um ano para o outro, uma parte foi paga, sim, a gente pagou também muito direito de imagem ao longo de 2021, e a gente também renegociou muita coisa para pagar para frente. A gente tem que usar todas as estratégias possíveis quando você tem um fluxo de caixa negativo, quando você tem um endividamento tão alto, né? E uma das táticas que a gente usou foi, cara, vamos renegociar e vamos postergar o máximo de pagamento que a gente conseguir. E a gente conseguiu negociar com alguns atletas, os principais atletas, uma negociação do direito de imagem. Então, os 41 milhões pode ser alto? Talvez não, depende muito. O direito de imagem é a remuneração do jogador, né? Não sei te dizer se é muito ou se é pouco. Eu tenho a impressão que talvez seja pouco. Se eu pudesse ter mais direito de imagem e menos despesa de salário, melhor, porque despesa de salário eu pago encargos, direito de imagem eu não pago encargos sobre isso, ele é mais barato para mim, né? Então, a gente não deve eliminar essa dívida, porque ela é recorrente, ela é normal, é como uns salários a pagar que eu tenho, mas deve ser menor de qualquer forma. Não vai eliminar, mas deve ser menor. Ótimo, foram feitas as perguntas pelos jornalistas presentes a essa coletiva sobre o balanço financeiro de 2021 do Corinthians. Quero agradecer a presença de Igor Foltran, da Gazeta Esportiva, Gabriel José Gonçalves, da Central do Timão, João Henrique França, da ESPN Brasil, Bruno Cassucci, do GE, Rodrigo Vessoni, do Meu Timão, Iago Rudá, do UOL, e, claro, Wesley Mello, nosso diretor financeiro, e Frederico Gondim, head da Falcone. Agradecer também pela audiência de quem está aqui nos acompanhando pelo Universo SCCP. Muito obrigada e uma boa tarde a todos.